E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Eu sou Leonardo Vieira, procurador do Estado de Mato Grosso e membro da equipe do Revisão PGE. Venho aqui trazer para vocês a notícia do lançamento do edital da prova da PGE de Pernambuco. PGE de Pernambuco, e trazemos aqui para vocês agora uma análise, uma destrinchada desse edital, de toda essa prova que virá aí. A prova está marcada para o dia 17 de março, a gente tem 59 dias até lá. E eu quero trazer para vocês todos os aspectos do edital, algumas dicas de estudo, algumas dicas bibliográficas e também umas ideias sobre como você vai se preparar nesse tempo, nesses 59 dias que estão por vir. Vamos lá. PGE de Pernambuco, a gente vai analisar o edital e dar para vocês algumas dicas de estudo, alguns caminhos que vão facilitar a sua aprovação. PGE Pernambuco, primeiro, o mais importante. O mais importante é que você vai estar em Pernambuco, você vai estar no Nordeste. É de onde eu vim, sou baiano, mas assim, fui criado em Pernambuco, estudei lá na UFPE. Na PGE Pernambuco, você vai ser colega, provavelmente, de uma pessoa que todo mundo conhece, que faz advocacia pública, que é o Leonardo José Carneiro da Cunha, o autor lá da Fazenda Pública em Juízo, que quem não leu tem que ler. Não para essa prova, o edital já saiu. Esquece o Leonardo Carneiro da Cunha agora, que a prova já está muito em cima. Mas todo aquele que estuda para advocacia pública, muito provavelmente conhece o Léo Cunha e vai ser colega dele muito em breve, assim que tomar posse lá nos quadros da PGE Pernambuco. PGE Pernambuco, remuneração R$ 13.648,64. E aí você pode pensar, o salário, a remuneração não é muito alta quando a gente compara com outras PGEs do Brasil. E aí vem o que está entre parênteses, a gratificação de desempenho e os honorários. As informações que a gente tem lá de Pernambuco, de alguns colegas que são procuradores, de alguns colegas que trabalham na PGE, é que esse salário aí, essa remuneração, ela vai passar dos R$ 20 mil. Então, não se preocupa com isso, não se preocupa com os 13 mil que estão previstos ali. Na verdade, a remuneração é alta. Você vai morar na praia, você vai morar em Pernambuco, no Nordeste, vai morar em Recife. Existem sedes da Procuradoria no interior também, mas os interiores de Pernambuco também são bons. Você pode morar em Petrolina, em Arco Verde, em Caruaru e em Recife. As vagas, não há previsão dessas vagas serem para lotação no interior, mas o que importa é que a remuneração ela realmente é atrativa. Não se preocupe com os 13 mil. Outra coisa importante, e que eu não mencionei aqui no edital, e consta no edital, é que são 30 horas semanais. Há uma previsão de 30 horas semanais no edital da PGE Pernambuco. Obviamente, os advogados públicos não se submetem à carga horária, nem a limite de horas, nem a ponto, mas de toda forma, se consta 30 horas, você já está garantido. Você vai trabalhar 6 horas por dia e você vai ter pelo menos mais umas 4 a 5 horas para curtir o Recife, curtir as praias de Recife. Qual é a banca dessa prova? A banca é CESP. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês do que importa em relação a essa banca para esse concurso. Mas aí você guarda por enquanto que é CESP. No próximo slide, daqui a pouco eu vou explicar para vocês isso. Vagas. Teremos 10 vagas mais cadastro de reserva. Isso pode assustar também, só são 10 vagas. E aí eu trago para vocês o exemplo aqui da PGE de Mato Grosso. A PGE de Mato Grosso surgiu só com cadastro de reserva, sem vaga nenhuma. Isso num concurso que aconteceu em 2016. Em 2017, houve a nomeação de mais de 26 procuradores. Então, a existência de vagas ou não, 10, 15, 20, não importa. O que importa mesmo são os boatos que vêm lá de Recife. Os boatos que vêm dos meus amigos de lá dizem as boas línguas que teremos cerca de 40 nomeados nos 4 anos de validade do concurso. A gente prevê, então, 40 procuradores novos, 40 aprovados. Daqui a pouco você vai entender também que esse número de 40, ele fica bem próximo de todo mundo que vai chegar na segunda fase. Então, eu poderia arriscar que todos que passarão na PGE Pernambuco, no final das contas, serão chamados. E isso, inclusive, é o que aconteceu no último concurso, que aconteceu em 2009, quando estava perto de expirar, houve a nomeação de muitos candidatos, de muitas pessoas aprovadas. Inclusive, alguns colegas meus também foram convidados, foram convocados nessa época e estão lá prestando serviço na PGE de Pernambuco. Então, não se preocupa com a previsão de 10 vagas mais cadastro de reserva. A gente tem uma previsão aí pelos boatos de que pelo menos 40 pessoas serão convocadas no prazo de validade todo do concurso. E aí vem um detalhe muito importante para você que quer ser advogado público. Você que eventualmente ainda não é, e vai se tornar um advogado público, como eu já sou, há a possibilidade de advogar.
PGE Pernambuco tem a possibilidade de advogar, há essa previsão, sem qualquer restrição, a não ser a impossibilidade de advogar contra o próprio Estado de Pernambuco. Não é como na PGE da Bahia, por exemplo, que a gente tem que fazer a escolha se vai ser de dedicação exclusiva ou se vai ser simplesmente procurador do Estado. Se é que isso pode ser chamado de simples. Mas, de toda forma, fica atento para isso. É uma ótima oportunidade. Por quê? Salário bom, as 30 horas que não estão escritas aqui, mas são importantes, e você pode advogar. É, no mínimo, uma boa opção para aquele que entra na advocacia pública poder enveredar pelo ramo da advocacia privada também no futuro, próximo e distante. Vamos seguir. E aí, o que eu tinha dito para vocês, eu tenho que falar da prova CESP. A prova CESP, todo mundo sempre foca que CESP é informativo. CESP é só informativo, eu preciso estudar informativo, eu vou ficar louco, eu tenho que ler todos os informativos. Então, eu tenho um alerta para dar para vocês. A prova do CESP, de fato, é uma prova em que você tem que focar nos informativos. É necessária uma atenção especial nos informativos do STJ e STF. Os mais recentes, aqueles informativos ali de 2016 em diante, eles são importantes. De fato, a prova do CESP, ela trazia no passado uma grande variedade de informativos muito recentes. Eu já cheguei a fazer prova do CESP em que foi cobrado informativo do mês passado, na prova naquele dia. Hoje em dia, o que se observa dos estudos em que nós do Revisão PGE fazemos, das provas do CESP, especialmente da advocacia pública, é que tem havido uma utilização maior daqueles informativos e daqueles julgados mais consolidados. De fato, há informativos que são cobrados recentes, mas não são aqueles informativos do mês passado, da semana passada. Então, você foca nos informativos, não deixe de ler os informativos, cai muita jurisprudência na prova do CESP, mas, e aí eu vou trazer um exemplo para vocês, para dizer para vocês que vocês não podem negligenciar a lei seca. A gente faz aquela vinculação de que FCC é lei seca e CESP é informativo. A verdade é que FCC cada vez tem mais informativo e CESP cada vez tem mais lei seca. Talvez elas estejam se igualando nessa prova de primeira fase, e isso foi demonstrado, por exemplo, e aí eu aproveito para me apresentar também como professor de Direito Tributário do Revisão PGE, e provavelmente a gente vai estar lançando um curso, acredito que ainda essa semana, para PGE Pernambuco, em que eu seria o professor de Direito Tributário, e aí eu trago o exemplo, que é o exemplo mais recente e melhor para destacar isso. PGE Sergipe. A prova da PGE Sergipe de primeira fase, a banca foi CESP. E de todas as questões que caíram, se eu não me engano, 80% no mínimo, foi lei seca. Havia jurisprudência que era de súmula já, não era súmula recentíssima, havia jurisprudência, coisa de súmula, nada de informativo recente, e aquele candidato que tivesse lido do artigo 96 ao 208 do CTN, que eu já te digo, se você quer passar na prova, leia esses artigos, 96 a 208, que certamente você vai responder pelo menos 50% da prova do CESP, lá no dia 17 de março de 2018, do CESP, desculpa. Então, lembre, você vai fazer uma prova do CESP, mas, além dos informativos, você tem que ler a lei seca, você tem que se ater à lei seca, porque a primeira fase, queira ou não, existe muita cobrança de lei seca, por mais que seja no CESP. Vamos seguir. Primeira fase. A primeira fase é dia 17 de março de 2018. É um sábado, fiquem atentos, é um sábado, 17 de março de 2018. E aí eu trago uma questão interessante. O edital saiu hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, dia 17 de janeiro de 2018. Há uma lei no estado de Pernambuco que prevê que entre o lançamento do edital, entre a publicação do edital e a prova do concurso, tem que haver um intervalo mínimo de 60 dias. Há essa aparente ilegalidade, está sendo discutida pelos fóruns aí da vida, pelos fóruns de concurso, pelas rodinhas de WhatsApp, pelos grupos, enfim, onde tem concurseiro que vai fazer PGE Pernambuco, está acontecendo essa discussão. O que é que eu digo para vocês? Primeiro, hoje a gente tem 59 dias se for contado como prazo processual, excluindo o primeiro e incluindo o último. Se há uma ilegalidade ou não, você que está estudando para a prova, você tem que focar no seu estudo, foque no concurso. Esqueça essa ilegalidade, deixe para o Ministério Público, deixe para quem impugnou, deixe para a banca examinadora. Você foca nos seus estudos, por quê? Na pior das hipóteses, se essa prova for suspensa ou adiada, você vai ganhar mais tempo. Foque que, na pior das hipóteses, você tem uma prova marcada para o dia 17 de março de 2018. Até lá, você tem que estar pronto. O seu tempo é curto.
tudo que você ganhar daqui para lá é mérito. Você está adicionando ao que você já se preparou. Então, 59 dias é tempo suficiente. Você tem tempo para se preparar. Você que já vem se preparando, você vai ter esse tempo como um tempo de revisão, um tempo de reavaliar aquelas matérias que você tem mais dificuldade, de rever algumas coisas daquilo que você tem mais facilidade. E daqui a pouco eu vou dizer onde você tem que focar, quais são as matérias mais importantes. E vem uma questão que funciona como uma pedra de toque nesse concurso da PGE Pernambuco. Você precisa passar na primeira fase. Claro que você tem que passar em toda a primeira fase de concurso, obviamente. Mas aqui vai ser uma peneira muito grande. A gente vai ter só 90 aprovados para a segunda fase. Lembra quando eu disse lá, no começo desse vídeo, eu falei que se previa, havia uma previsão de 40 pessoas serem nomeadas nos 4 anos. Se 90 pessoas passam para a segunda fase, a gente prevê aí que, com certeza, em torno de entre 6 e 10 mil pessoas vão estar inscritas nesse concurso. Mais de 6 mil com certeza estarão inscritos. A peneira vai deixar só 90 para a segunda fase. Para usar como comparação, por exemplo, aqui no Mato Grosso a gente teve 90 aprovados, mais ou menos. Em torno de 90 aprovados no final. Em Pernambuco a gente vai ter 90 indo para a segunda fase. Então, é uma peneira grande. Se prepare para a primeira fase. Ela é a pedra de toque desse concurso. É onde você vai definir a sua posição dentro ou fora da prova, dentro ou fora do concurso, dentro ou fora das expectativas de nomeação, e depois na segunda fase você vai conquistar só a sua posição ideal para que você fique dentro das vagas, seja chamado antes, seja chamado depois, enfim, você galgue a melhor posição possível. Segunda fase, 18 de março. Essa é outra distinção, outro detalhe desse concurso da PGE de Pernambuco. A prova será num fim de semana único. Dizem as boas línguas lá de Pernambuco que isso tem um objetivo. Dizem que a intenção da banca examinadora, a intenção da PGE Pernambuco é buscar um perfil profissional, um perfil que esteja já apto para fazer a prova, apto para entrar e apto para começar o trabalho. Então, dizem eles que o objetivo, além de tornar todo esse concurso mais célere, já que só serão corrigidas 90 peças e pareceres na segunda fase, é de pegar aquele candidato que realmente está preparado para exercer o cargo de procurador do Estado. Não se preocupe se você acha que ainda não está preparado, que você está começando os estudos agora, que você não tem a experiência necessária. Para concurso, você precisa marcar o X certo e, na segunda fase, acertar o gabarito, que é como se fosse um X, só que você tem que escrever aquele X, você tem que bater o que o espelho fala, ainda mais quando se trata de uma prova do CESP, o que você também vai ver nos nossos cursos de segunda fase, nos cursos de revisão PGE de segunda fase, no qual a gente explora com bastante detalhe a forma de correção do CESP e a forma de correção dele nos concursos passados. Então, 18 de março de 2018, no domingo, você faz a segunda fase e já garante sua aprovação e já garante sua nomeação no futuro. Detalhe, não tem prova oral. Há quem considere a prova oral um momento importante, um momento em que você vai lá para realmente desfilar seu conteúdo. Na minha opinião, a gente tem que encarar como uma coisa boa. Eu acho que a maioria daqueles que fazem concurso entendem que a falta da prova oral dá uma tranquilidade maior. Então, você que quer ter essa tranquilidade, na prova da PGE Pernambuco é isso. Você chega, viaja, ou você que é de Pernambuco, é do Nordeste, faz a prova dia 17, faz a prova dia 18, acabou o seu concurso, você só espera o resultado. Conteúdo programático. Isso é importante e é um ponto em que a prova da PGE Pernambuco ela se iguala às provas de PGE do Brasil. Desde quando eu fiz o meu concurso, em 2011, concurso da PGE de Mato Grosso, é que há esse escalonamento de questões em concurso de advocacia pública. E aí você vai perceber que a 60% da prova ela vai estar focada em 4 disciplinas. São sempre as mesmas: constitucional, administrativo, processo civil e tributário. Sabendo com uma certa qualidade essas 4 matérias, as suas chances de passar elas se elevam progressivamente. A gente prevê que esse concurso vai ter uma nota de corte alta para você ficar entre os 90. Então, certamente, se você chega nesses 60% da prova bem estudado, bem preparado, você já ganhou um grande diferencial em relação aos outros candidatos. Então, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, 60% da prova já está feito. A gente vem tratar agora de direito civil e empresarial. E aí tem um detalhe aqui para o direito empresarial, que é uma matéria que quem é advogado público ou quem quer ser advogado público, e eu diria até que qualquer pessoa do direito tem dificuldade. Essa é a matéria que eu entendo como a matéria mais
mais difícil, para não dizer chato, do direito. Eu indico, a gente vai indicar, vai ter uma indicação bibliográfica em breve, nesse vídeo ainda, que vai ajudar vocês a seguir um caminho mais curto para acertar o que eu imagino que sejam 3 a 4 questões no máximo de direito empresarial nessa prova da PGE de Pernambuco. O resto vem com direito civil e muitas vezes, inclusive, as matérias se confundem. Na parte principalmente de sociedades, você encontra, na verdade, no Código Civil e não exatamente naqueles livros de direito empresarial. Vamos lá. Direito penal, matéria importante e que quem é advogado público ou quem quer ser também tem muita dificuldade. E aí vale destacar, não tem processo penal. A gente não vai ver processo penal nessa prova, o que também é uma coisa boa. Direito financeiro, mais 5 questões. Trabalho, processo de trabalho, mais 5. Ambiental, mais 5. E previdenciário. Em previdenciário, a gente deixou grifadinho aqui, destacado. É importante que você entenda que em direito previdenciário, no conteúdo programático dessa prova da PGE Pernambuco, há uma pequena distinção em relação a alguns editais que a gente tem visto por aí. Aqui, em previdenciário, além do regime próprio, será cobrado também um regime geral. O regime geral de previdência social, que em muitos concursos de procuradoria fica renegado, aqui vai estar cobrado também. E para isso, a gente também tem uma indicação em breve de um material de estudo que vai provavelmente ajudar muito você nessa questão do custo-benefício, do seu tempo, que é curto, afinal você tem 59 dias, para a necessidade de preparação para essa prova. Então vamos lá. Bibliografia. Direito penal. Essa bibliografia de direito penal é o livro chamado Manual dos Crimes contra o Erário, do Aloysio Bezerra Filho. Esse é um livro que ele é tido por nós da Revisão PGE como aquele livro, o direito penal para a advocacia pública. E aí eu vou voltar aqui para você ver que nas 5 questões de direito penal, nem todas vão estar no conteúdo programático desse livro. Afinal, esse livro só traz os crimes contra o erário. E lá, se você for olhar no conteúdo programático, tem, por exemplo, os crimes contra a dignidade sexual. Então, o meu conselho é o seguinte: estude por esse livro. Esse livro vai te dar o norte necessário para responder a maioria das 5 questões. E existem temas que não estão no livro, existem. Não estude esses temas. É muito difícil que seja cobrado estupro, por exemplo, na sua prova da advocacia pública. E se ela for cobrada, eu te indico o seguinte: nos crimes que não estão previstos aqui, que são os crimes contra a advocacia pública, e naquela parte geral que você estuda tanto pelo Código Penal quanto pelos seus eventuais materiais de estudo, você pode simplesmente ler o Código Penal. Você lê aquela partezinha dos crimes, faz uma leitura legal, dá uma decorada, e provavelmente ou você acerta essa questão, que eventualmente vier, que vai ser uma só, com o seu conhecimento acumulado, com o seu conhecimento pela leitura, ou é melhor ainda que você não perca esse tempo todo e gaste esse seu tempo estudando processo civil, estudando constitucional, estudando tributário, estudando administrativo, estudando constitucional. Sobre isso, por exemplo, é importante que você use esse seu tempo, que eu estou dizendo para você poupar, para estudar processo civil, por exemplo. Tendo em vista que a gente faz primeira e segunda fase no mesmo fim de semana, foca em processo civil. Você vai fazer a primeira fase, na qual cairão 15 questões de processo civil, e no dia seguinte, você já vai ter a segunda fase, na qual será cobrada uma peça e um parecer. Nessa peça, 90% do que você precisa para começar a escrever e ter aquela tranquilidade de acertar a parte de conteúdo é ter a tranquilidade de saber que peça você vai fazer, como essa peça tem que ser feita, e isso você vai aprender estudando processo civil. Aproveito para dizer o seguinte: estuda a petição inicial, estuda a contestação, agravo de instrumento, a apelação e os recursos especiais, no caso especial extraordinário. Estuda isso, que certamente a prova ela vai girar em torno disso. O resto é o conteúdo que você vai colocar naquela peça, é o conteúdo que vai te fazer ser aprovado, mas você chega com aquela tranquilidade para escrever a peça sem se desesperar no momento da prova. Então, Direito Penal segue esse livro. Direito Empresarial. A gente tem um livro que é o mais conhecido no mercado de concurseiro, que é o livro do André Santa Cruz. Esse seria, na minha opinião, o melhor livro de concurso para direito empresarial. Apesar de ser uma matéria que eu não domino, que eu tenho uma dificuldade, como imagino que todo advogado público tem. Esse livro é tido como um resumão. Ele vai te dar o que você precisa no menor espaço de tempo e atendendo aquilo que você precisa nesses 59 dias. Ele vai ser suficiente para você fazer sua prova e acertar o que eu imagino que virão. São 3 questões de empresarial, 4 no máximo. Esse livro é suficiente. Se você tiver algum material complementar, algum tipo de aula, veja também, leia seu caderninho, leia o Código Civil. Vai ser suficiente para você obter sua aprovação na parte de direito empresarial. E agora a gente trata de direito previdenciário.
Direito previdenciário é aquela matéria que eu disse a vocês, que também cai o regime geral. E para isso a gente indica o que sempre é indicado quando a gente fala em previdenciário, que é o livro do Frederico Amado. Nesse caso, a gente traz não o manual e nem o curso. A gente traz a sinopse. Será suficiente para você estudar pela sinopse. Eu indico que, como o direito previdenciário para a advocacia pública não é aquelas matérias maiores, você foque muito na parte constitucional. Leia a Constituição. Você não pode errar o que está previsto lá no artigo 201. Você não pode errar de jeito nenhum o que se prevê sobre o regime geral de previdência, sobre a previdência social, a seguridade social na Constituição. E com esse livro você vai acertar o resto das questões. São 6 questões de previdenciário. Imagino que 3 estejam na Constituição. As outras 3 você vai buscar nesse livro, com apoio também da Lei Seca. A Lei Seca vai te ajudar, a Lei Seca em Direito Previdenciário, especialmente 8213. É isso, gente. Eu fico aqui com vocês, deixo a mensagem de que a prova da PGE Pernambuco é uma das melhores provas, uma das melhores procuradorias do Brasil. A remuneração é boa, você vai morar na praia, vai poder advogar e vai ganhar bem. Então, vem com a gente vai lançar os cursos da gente, segue a gente e vamos juntos.